Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. Hoje, a lição número 155 do livro Um Curso em Milagres. Espero que você esteja bem preparado, preparada para mais um dia de prática. Bom, eu estou aqui com um livro e hoje o tema da lição diz que recuarei e permitirei que ele me mostre o caminho. Eu achei essa lição bem profunda e me lembrou muito a mensagem da cruz. A mensagem quando o Cristo ele foi crucificado entre dois ladrões. Né? Eu tenho uma interpretação e essa interpretação que eu tenho fez muito sentido com essa lição de hoje. Então, para mim, essa lição de hoje está nos lembrando sobre a mensagem da cruz. E eu vou ler um trechinho aqui para a gente dar início aí na reflexão, que diz o seguinte: o mundo é uma ilusão. Aqueles que escolhem vir aqui estão em busca de um lugar onde possam ser ilusões e evitar a sua própria realidade. Todavia, quando descobrem que a sua própria realidade está até mesmo aqui, recuam e permitem que ela mostre o caminho. Que outra escolha tem a fazer realmente? Deixar que a ilusão caminhe diante da verdade é loucura, mas deixar a ilusão submergir atrás da verdade e deixar a verdade se erguer à sua frente, tal como é meramente sanidade. Então essa lição ela vem trazer para gente a mensagem de que quando nós em espírito nós aceitamos vir, né, para essa realidade em terceira dimensão, para este planeta, onde aqui é como um jogo de videogame que está o tempo todo sendo criado histórias onde nós possamos nos experienciar através dessas histórias que nós mesmos estamos criando como se a gente estivesse sonhando e criando através dos nossos sonhos essas realidades. Nós estamos criando aqui, através do nosso poder, através da fonte, né, que também está nesse jogo, também está jogando, através de todas as mentes e consciências que mesmo a gente nem percebe que elas estão entre cada um de nós, mas elas estão. Então, dentro dessa realidade de ilusão, como ele diz aqui, a verdade também está presente. E aí, quando esse espírito ele tá lá, e aí eu vou falar por mim, né? Então eu tava passando lá a minha vida, a minha historinha, e me questionando, puxa, mas é isso que é viver? É isso que é a vida? Não é possível, não é possível que eu nasci aqui só para viver essa realidade. Não é possível, deve ter alguma coisa a mais. E aí eu olhava para as pessoas, olhava e falava, mas por que aquele é mais feliz? Por que aquele é assim? Por que aquele é assado? E nessa busca, nesse questionamento de não é possível que a vida seja só isso, deve ter alguma coisa a mais. Nessa busca, neste questionamento, eu fui encontrando respostas. E aí eu fui vendo que existia muito mais, que existia muita coisa que não tinham me contado, principalmente numa época que eu era participante de igreja. E não estou falando aqui que ninguém deve participar de igreja, não, nada disso. Estou falando que se você depender só das verdades contadas dentro de uma igreja, você está fadado a viver uma vida muito limitada, longe do que é realmente realidade neste planeta. É isso que eu tô falando. E tô sendo sincera aqui. E isso, quando eu comecei a perceber que existia muito mais, e eu comecei a me conectar com essas outras histórias, com essas outras personalidades que passaram pela Terra, porque até então eu achava que só existia o Cristo, né, que o Cristo era aquele único Filho de Deus,
eu comecei a ver que existia muito mais, até mesmo atrás, né, da história de Cristo, porque a história do Cristo não é só o que está contado na Bíblia. Ali eu diria que tem 5% da história verdadeira do Cristo. Então eu fui buscar outras histórias, eu fui buscar outros relatos, eu fui buscar outras formas de compreender mais a minha própria realidade. Porque eu estava em busca de questionamentos para minha própria vida. Até que um momento eu consegui me conectar a um caminho que fez sentido para mim, que é esse caminho que eu estou trilhando agora, de buscar mais essa verdade sobre quem eu sou. Então, antes eu achava que eu era a Neuza. Hoje eu sei que eu já não sou a Neuza, eu estou a Neuza. Olha só a mudança. Só o fato de eu compreender que eu não sou, mas estou, já fez uma grande mudança na minha vida. E esse é o processo de evolução. Então, aqui a lição ela fala dessas ilusões. Então, cada um de nós que viemos aqui, antes de vir aqui, nós escolhemos viver aqui, neste planeta, uma vida de ilusões. Quando nós chegamos aqui, a gente vem, né? A gente chega, a gente nasce bebê sem as memórias passadas. Por que graça teria você vir aqui para construir experiências de evolução, para se conectar ao seu poder divino, ao poder criador que existe em você, se você já tivesse todas as memórias do espírito? Não faria sentido, ok? Então a gente vem aqui, são apagadas todas as memórias e a gente começa a viver a vida do zero, um livro em branco. Nesse caminhar, onde a gente vai passando pelas dificuldades, pelos desafios, a gente vai compreendendo que existe algo a mais. É este algo a mais que nos leva a esse entendimento de quem nós somos. Porque aí a gente vai se conectando através de pessoas, através do sentimento, através do conhecimento mesmo que vai chegando. Porque quando você bate na porta, a porta se abre e aí o conhecimento vai vindo para você conforme você vai desejando esse conhecimento. Quando você percebe isso, você percebe também que você pode ser conduzido por essa verdade. Quando o ser ele descobre que existe uma verdade, que é a verdade absoluta do seu ser, ele recua. Ele para de querer fazer com as próprias mãos, ele para de lutar, sabe? E ele fala: agora eu serei conduzido. Agora eu deixarei que aquele que sabe mais do que eu, que está dentro de mim, que é o Espírito, vai me conduzir. Então, nesse momento, este ser, ele compreendeu que ele é uma trindade, mente, corpo, espírito. A mente representa a nossa parte das emoções, a nossa parte dessa personalidade humana, que a gente pode conectar ela à alma. O corpo é esse veículo aqui, essa matéria que a gente precisa dela para se mover. E o espírito é a sabedoria. Então, corpo, mente, espírito. E o espírito é essa verdade. Então, a verdade que é falada aqui na lição é o espírito. O caminho do meio é o espírito. Então, a mensagem da cruz nada mais é do que, olha, o caminho do meio é a representação do espírito que existe em cada um de nós. O ladrão do lado direito, o ladrão do lado esquerdo são os desvios da mente do ego, as ilusões criadas neste mundo pela mente do ego, pela personalidade humana. Então, para mim, eu gostei muito de ligar essa lição com essa mensagem da cruz. Espero que faça sentido para você também. E eu vou continuar aqui na lição onde ela diz o seguinte: entre esses dois rumos há ainda uma outra estrada que conduz para longe de qualquer tipo de perda, pois tanto o sacrifício quanto a privação são rapidamente deixados para trás.
Esse é o caminho designado para ti agora. Andas por esse caminho com os outros e também não pareces ser distinto deles, embora de fato sejas. Assim podes servi-los enquanto serves a ti mesmo e pode guiar os seus passos no caminho que Deus abriu para ti e para eles através de ti. Então aqui ele está dizendo, olha, quando você chega nesse entendimento de que existe, como a mensagem da cruz, existe o caminho da direita e o caminho da esquerda. Esses dois caminhos são ilusões, mas existe um único caminho, que é o caminho do meio, que é a verdade e a vida, que te conduz a viver a eternidade, que conduz a sentir a eternidade enquanto aqui nessa existência. Quando você chega nesse entendimento, você também vai ser o guia para aqueles que estão do seu lado, para aquelas pessoas que estão com os ouvidos abertos para receber também essa mensagem. Então, eu recebo essa mensagem, eu me conecto com esse caminho e a partir daí eu uso esse conhecimento para também servir de guiança para outra pessoa, porque todos nós aqui estamos fazendo o mesmo processo. A gente está aqui para se conectar com a verdade e para levar a verdade, que foi isso que o Cristo também ensinou. Ele preparou os seus apóstolos para também serem os professores, os guias para levar a verdade dele. E aquilo deveria ser uma corrente que fosse levar a verdade em toda a sua essência. Isso não aconteceu. Muitas coisas ficaram ocultas, muitas coisas que foram ensinadas pelo Cristo não foram abertas para toda a humanidade. A gente está descobrindo isso agora, né? As conexões, né, de quem foi o Cristo, o que realmente ele fez, pelo menos na minha vida, ela está chegando agora aos poucos. Esse livro aqui é um dos livros que traz essa informação, que traz essa verdade de forma muito mais profunda. Então, todos nós aqui estamos nessa existência para se conectar com essa verdade sobre quem nós somos, viver neste mundo, mas não ser deste mundo, ou seja, experimentar as ilusões, mas não se deixar ser controlados, desviados e enganados por essas ilusões. E neste caminho, nós também temos a missão de ensinar outras pessoas, de ajudar outras pessoas nos seus processos de despertar. Olha que missão, né? Linda que cada um de nós temos. Então, aqui ninguém é diferente de ninguém. Tem aquelas pessoas que, obviamente, elas se conectaram com a sua verdade de forma mais profunda, outras estão começando, outras nem sequer, né? Estão ali imaginando que existe alguma coisa ainda, estão reclamando da vida, mas ainda não descobriram que existe algo por trás de tudo aquilo que está acontecendo na vida delas. Existe um porquê, existe uma razão, mas cada uma no seu processo. E tá tudo certo. Ninguém tá errado, tá todo mundo certo. Cada um no seu processo. A responsabilidade se torna cada vez maior, claro, para cada um de nós que está fazendo esse processo de despertar. Porque é nossa obrigação, é nossa responsabilidade ajudar o outro, abrir os olhos do outro, dar um chacoalhão no outro. Sim, é nossa responsabilidade fazer isso. Claro que a gente não vai forçar, não, a gente precisa expressar o que a gente sabe, mas sem forçar. Quem quiser ouvir, ouve. Quem não quiser ouvir, não ouve. E tá tudo certo. O importante é que você faça o nosso trabalho de absorver o conhecimento e é o dar e receber. Eu recebo o conhecimento, eu dou o conhecimento. Recebo e dou, recebo e dou. Quem quiser, né, pegar o que a gente está dando, né, de conhecimento, ok. Né, tem o seu tempo, o seu momento nessa vida ou de repente em outra vida e tá tudo certo. É importante a gente compreender que esse processo existe. E continuando aqui, bom, a lição, gente, a lição é enorme, eu adoraria falar sobre toda ela, mas eu vou ler só os trechinhos que eu achei mais interessante.
E aqui, nesse trechinho, ela diz: a ilusão ainda parece se apegar a ti, para que possas alcançá-los, mas ela recuou, e não é de ilusões que eles te ouvem falar, e nem é ilusão o que trazes, para que os seus olhos contemplem e as suas mentes aprendam. A verdade que anda na tua frente tão pouco pode lhes falar através de ilusões, pois agora a estrada te conduz para o que está depois das ilusões. E ao longo do caminho tu os chamas para que possam seguir-te. No final, todas as estradas conduzem a essa. Então, só existe, no final de tudo, só existe um único caminho. E quando ele diz o final de tudo aqui, ele não está dizendo o final de tudo aqui nessa realidade terrena. Ele está dizendo que todos somos um. Então, o final de tudo é essa conexão. É quando eu volto a me unificar com o todo, com a fonte. O importante é entender que este é o único caminho. Então, o que significa isso? Se eu sei que o meu caminho, o único caminho é esse, não tem como fugir dele, porque o mundo, a vida, a existência não é uma linha reta, mas é um círculo, ou seja, não tem para onde fugir. Se eu entendo isso, eu já começo a criar meios de fazer essa fusão com a fonte agora, aqui. Entende? Por que eu vou prolongar? De repente, prolongar o sofrimento, de repente, prolongar a pobreza, de repente, prolongar a doença, de repente, prolongar tantas situações, né? Porque enquanto a gente não fazer esse processo completo, a gente vai estar experimentando situações contrárias à fonte. E isso tudo ele conta na parte 11 da lição, quando ele diz: quando os sonhos chegarem ao fim, o tempo tiver fechado a porta sobre todas as coisas que passam e os milagres tiverem deixado de ter um propósito, o Filho Santo de Deus não fará mais jornadas. Então, acabou. Então tem um fim, que é a fusão com a fonte. Não haverá nenhum desejo de ser uma ilusão ao invés da verdade. E estamos nos caminhando para isso à medida que progredimos ao longo do caminho que a verdade nos indica. Essa é a nossa jornada final, que fazemos por todos. É necessário que não percamos o nosso caminho, pois assim como a verdade vai diante de nós, ela também vai na frente dos nossos irmãos que nos seguirão. Bom, o que eu penso aqui é que assim, às vezes a gente fica, né? Qual é a minha missão de vida, meu propósito de vida, minha missão de vida? Não tem, né? Tem gente que, eu não encontrei minha missão de vida ainda, eu não encontrei meu propósito de vida ainda. Gente, a missão de vida, o propósito de vida, realmente aqui na Terra, é esse entendimento, é chegar nesse entendimento. O que você vai fazer em termos de profissão? Eu vou ser médico, eu vou ser advogada, eu vou ser terapeuta, eu vou ser... Isso é apenas a missão e o propósito do carinha, ego, do avatar. Do avatar. Não é a missão do espírito. E aí é uma coisa que a gente também tem que aprender a separar. Bom, qual que é a missão da Neuza? Mas qual é a missão do espírito que habita a Neuza? Então, a missão do espírito que habita cada um de nós é uma só: seguir o caminho que leva de volta para a fonte. Essa é a missão. E aí tem os avatares. Então, cada avatar tem sua missão. Só que o nosso maior trabalho, a nossa maior responsabilidade aqui enquanto humanos, não é ficar se preocupando se vai ser médico, se vai ser doutor, dentista, advogado. Não é nada disso, não.
Porque quando você encontra este caminho, quando você compreende esse caminho e você passa a ser direcionado pelo Espírito, ser guiado, como ele diz aqui, você recua e fala, não, eu não sei nada. Eu vou me permitir ser guiado. Eu vou me permitir ser conduzido, conduzida. Quando você entende isso, você se conecta ao seu propósito humano aqui rapidinho. Aí você acha qual é a profissão que vai te fazer feliz, que vai te dar o dinheiro que você precisa, que vai transformar a sua vida numa paz, na alegria, na felicidade, vai viver de forma leve, entende? É isso, e eu acredito muito nisso. E eu consegui me encontrar em termos de profissão quando eu tive esse entendimento. E olha que engraçado, demorou muito tempo. Demorou muito tempo para mim chegar nesse entendimento, mas eu ainda cheguei nessa vida. Olha, né? Pelo menos eu escapei de levar isso para uma próxima vida. Então, pensa nisso. Quando você pensar em missão e propósito, pensa na missão e no propósito do Espírito e aí se pergunta, peraí, tô vivendo a missão e o propósito do Espírito? Que é seguir o caminho do meio? Ou eu tô só preocupado com a missão e o propósito do avatar? Da personalidade que você acha que é você? Que você ainda não entendeu que você está por um tempo limitado, por um tempo que passa rápido. Então é importante a gente analisar também a nossa história, a nossa vida dessa forma. Somos uma trindade, somos 3 em 1. A gente está aqui nessa realidade vivendo 3 em 1. Mente, corpo, espírito. Mente, corpo, espírito. Então, saber disso todo dia, se lembrar disso todo dia, faz com que a gente pare de se distrair com coisas passageiras, de se distrair com coisas que não contribuem para o nosso processo de evolução. A gente sai da distração e a gente passa a focar no que é realmente necessário para o nosso processo, que é a compreensão da nossa realidade, que é a compreensão do Espírito. Quem é o Espírito? O que ele veio fazer aqui? Por que ele está aqui? Quem sou eu nessa história toda? O que eu devo fazer? O que eu não estou fazendo que eu deveria fazer? Entende? Então, é isso. Essa é a nossa principal função aqui. É ter esse entendimento. Ter esse entendimento muda a nossa vida completamente. Bom, mas vamos lá, que eu acho que eu já falei bastante. Vamos lá para a prática. Hoje ele diz aqui na prática o seguinte: e agora ele pede apenas que penses nele por um momento, a cada dia, para que ele possa te falar e te contar do seu amor, lembrando-te do quão grande é a sua confiança em ti, quão ilimitado o seu amor, em teu nome e no seu próprio, que são o mesmo, nós praticamos com contentamento este pensamento no dia de hoje. Recuarei e permitirei que ele me mostre o caminho, pois quero caminhar ao longo da estrada que conduz a ele. Então, essa é a prática de hoje, é meditar nessa palavra, nesse mantra, meditar, claro, em toda a lição e se perguntar, peraí, tô na direita, na esquerda ou já tô na direção do caminho do meio? Essa pergunta básica para a gente fazer hoje. Eu tenho essa compreensão de que eu sou corpo, mente e espírito, que eu sou a trindade, que eu represento a fonte criadora, que eu sou a representação de Deus e que tudo que Ele quer é que eu viva a experiência aqui e volte a se unificar com Ele, sendo um com Ele. E eu espero que você tenha gostado também dessas reflexões aqui. Deixe seu comentário sobre o que você achou, tá bom? E eu te espero, claro, amanhã. Um grande beijo.